Opa, e aí galerinha, tudo bem? Hoje eu vou ensinar aí pra vocês a estratégia OU aí. É uma estratégia é, muito interessante, tá? Ela tem dado bastante resultado. Claro, como qualquer estratégia não é 100%, porém ela traz uma assertividade muito alta aí, ainda mais se souber fazer a análise direitinho. Quem está acostumado com probabilística se dá muito bem, né? Quem usa MHI, né? Entre outras estratégias probabilísticas bem conhecidas aí, né? Então dá para ajudar, porém ela é um pouquinho fora da caixinha. No caso, a gente opera ela em M2, tá? Então, por operarmos ela em M2, sai um pouquinho do padrão, né? Eu não me lembro de ter visto nenhuma estratégia que utiliza M2, né? Então, essa é a primeira. A assertividade dela é muito boa. Recomendação de catalogação, né, para você fazer sempre aí pelo menos, né, 5 a 6 horas antes, até porque a gente está em M2, então se a gente fizer um período de 1 hora vai ser poucas entradas, tá? Serão poucas entradas. Então vou pegar aqui, como são 10h16, vou pegar aqui 4 horas da manhã, tá? É um períodozinho bom para fazer. E por que esse período? Lembrando que, né, a IKEA ela separa quadrados para a gente, correto? Se nós aproximarmos um pouco mais, nós nos aproximarmos, né, desse quadrado, esse quadrado ele forma um quadrado com 15 minutos. Então, dentro dele tem 6 velas, desculpa, tem 7 velas e uma oitava que sempre vai ser cortada, né, ao meio pela caixa, pelo quadrado. Onde essa vela ela é cortada no meio, porque já que estamos em 2 minutos, ela cortada no meio representa que é 1 minuto aqui, né? Em 1 minuto veio da caixa anterior, 1 minuto é para o próximo quadrado. Como funciona a análise? Começando aqui 4 horas, não vou contar antes para a entrada nela não, vou começar a partir dela. Como a gente faz? A gente vai contar as velas dentro do quadrado, ou seja, a gente vai ignorar a vela que é cortada, tá bom? A vela que é cortada pelo quadrado a gente ignora, a gente utiliza apenas as velas de dentro do quadrado, tá? Então, nós vamos fazer a contagem e a gente opera em cima da minoria. Então, nós temos aqui 3 velas vermelhas e 4 verdes. Logo, a gente opera na minoria. Como a gente faz a operação às entradas? A partir da primeira vela do quadrado seguinte, ou seja, ignora a que é cortada e entra na primeira após o quadrado, na primeira vela do quadrado. Então, no caso aqui, a gente entra com put, né, já que a minoria foi vermelha, e ela foi vitória é ótimo, né? Uma vitória de primeira logo nessa daqui. Então, vou até deixar a linhazinha marcada, vou deixar azul como marcação de vitória na primeira, tá? Logo, a gente vai esperar, né, todo o quadrado fechar para a gente ir para a próxima. E aí que vem uma coisa que é muito boa para a estratégia e para o nosso psicológico. Você demora 15 minutos para fazer a próxima entrada. Então você tem tempo de descanso, ir no banheiro, você não precisa ficar o tempo inteiro lá, aquele negócio todo. Então você tem 15 minutos entre uma e outra. Então aqui veio a vitória. Logo aqui tiveram a minoria que se tornou verde, ó, tiveram 4 vermelhas e 3 verdes. Logo a gente entraria para a minoria, que é a verde de novo. Então seria um cal para essa vela. Lembrando que a expiração será sempre para 2 minutos. Então, se essa vela aqui fechou 4h30, então a próxima a gente entraria 4h32, né? E assim sucessivamente. Então, foi outra vitória de primeira aqui. Logo nesse próximo quadrado, ó, tivemos a minoria agora foi vermelha, né? E a maioria foi verde. Então, a favor da minoria sempre. Então, a gente pegou na primeira aqui, deu loss. Como funciona essa estratégia? Lembrando, ela é com base em repetições de padrões, né, do mercado. Então, nós temos duas formas de análise de padrão. Esse análise com base nos quadrados e a análise geral, tá? Que isso eu vou explicar já já quando a gente terminar a catalogação. Então, o que acontece? Nós tomamos loss na primeira e a gente vai fazer galho. Essa estratégia ela é baseada em 2 galhos, tá? Então é um loss, um loss, aí um segundo loss e no máximo um terceiro loss, tá? Eu particularmente não gosto de utilizar galho pelo simples fato de que
independente da entrada que você faz, você simplesmente acaba, como eu posso dizer, você acaba tendo a cada galho um retorno muito baixo. Por exemplo, se a gente começar com $1 aqui, eu vou fazer um lucro de 90 cents. Porém, se eu fizer um galho, entrar com 2 no primeiro galho, eu vou ter a entrada aqui de 1,80, ou seja, eu vou estar recuperando, no caso pelo payout está 90, eu vou estar recuperando simplesmente 90, aqui eu vou estar ganhando 90 normalmente. Porém, quando eu dou na última entrada, que seria $4, eu tendo a vitória nele, eu já perdi ali $3, né, que foi 1 e mais 2 aqui, então foram $3. Logo, eu tirar $3, eu estou tendo de lucro 60 cents, ou seja, 30 menos do que o próprio do que a primeira entrada. Eu não gosto disso, né? Se é para entrar no galho, para recuperação, que me deu pelo menos um retorno decente. Então eu utilizo algo como o nosso grandíssimo Fábio Almeida fazia, né, utilizando aquele algoritmo matemático dele, porém eu utilizo de forma diferente. Eu normalmente multiplico por 2,5, tá? Então ao invés de eu entrar com 1, né, eu entraria aqui com 2,5. Porém, para ficar mais fácil para você poder ir colocando os valores, basta você clicar no próprio valor aqui, se não tiver a calculadorazinha, você clica nela, e bota em 2,50 ou 2,5 e clica aqui no multiplicar, que aí ele já vai multiplicar o valor para você e já colocar lá. Então a próxima seria 2,50, ou seja, ó, eu tinha feito a entrada de 1. Se eu tomei o primeiro loss e fiz a entrada no primeiro galho aqui, no algoritmo do Fábio Almeida, eu teria feito lucro ao invés de 90 cents, agora eu teria feito de 1,25. A mesma coisa se eu fizesse novamente, ao invés de eu arriscar 4, eu estaria arriscando agora mais 6,25. Porém, eu teria perdido 2,50 mais 1,50, então teriam sido 3,50 no total. Tira 3,50 daqui, você simplesmente está num lucro aí de 2 e uns quebradinhos, né? Então, 2,13, né? $2,13. Então você acaba cada galho tendo um retorno muito melhor. Aí fala, mas aí você está arriscando mais. Pô, arriscar por arriscar, que aí você arrisca para você ter um retorno, né? Pelo menos eu penso assim. Então, se eu prefiro arriscar 2, 3 e, no caso aqui, 7, né? Eu prefiro, ao invés de eu arriscar 7 para no final, no último ali, eu ter um retorno desse, eu prefiro 1000 vezes arriscar com a partir de 1, que a partir de 1 vai ser 3,50, né, vai ser 9,75, ou seja, eu vou arriscar 9,75. Antes eu estaria arriscando 7. Ou seja, eu vou estar arriscando $2,75 a mais. Esses $2,75 a mais já me dá uma diferença de retorno. Então, eu gosto de operar assim, porque, na minha opinião, se torna muito mais prático, muito melhor do que ficar tentando, né, de forma que o retorno acabe sendo muito menor. Pode ver que, mesmo com payout de 90% no galho convencional, na terceira entrada estaria tirando menos do que se eu tivesse ganho na primeira. E já que é para arriscar capital, que arrisque para recuperar. Tá? Então eu gosto de trabalhar dessa forma. Então eu tomei loss na primeira, né? O meu primeiro galho vai ser na vela seguinte. E se eu tomasse loss nessa, no caso aqui foi vitória, se eu tomasse loss nessa, o meu galho seria na terceira vela seguinte do quadrado. Então, aqui foi uma vitória de segunda. Eu gosto de colocar ela de branco, tá? Vitória branca para mim é a vitória de segunda e a vitória amarela é a vitória no terceiro galho. Então, eu vou catalogando aqui, vamos catalogando mais umas aqui pra gente ver, ó. Então, foram 4 verdes, 3 vermelhas. A minoria foi vermelha. E logo, vitória de primeira, ó, no primeiro galho, na primeira entrada. Aqui, minoria foi verde, né? Só tiveram 2. Aqui, ó, foi vitória de segunda, ó. Pode ver, ó. Foi aqui, entramos nessa, tomamos loss, e entramos na segunda e pegamos vitória. Mesma coisa aqui, minoria foi vermelha, 3 vermelhos contra 4 verdes, e foi vitória na primeira. Aqui, minoria vermelha novamente, vitória na primeira novamente. Ó, tivemos 3, porém, uma quarta aqui, então foram minoria verde, e aqui nós tivemos o primeiro
hit, né, o primeiro loss, né, hit eu acho meio estranho falar hit porque hit quer dizer acertar, né, então na verdade foi o primeiro loss aí, então vou deixar marcado como vermelho. Aqui, minoria verde, foi outra vitória aqui, né, foi uma vitória branca no segundo galho. Aqui a mesma coisa, nós tivemos minoria verde, vitória na primeira. Temos aqui minoria, ó, nós tivemos aqui, ó, 4 verdes, então 3 vermelhos, minoria vermelha, vitória na segunda, né, no primeiro galho. Aí aqui nós temos 3 vermelhas contra 4 verdes, então minoria vermelha, desculpa, isso mesmo, minoria vermelha, me embolei aqui, né, então vitória na segunda, minoria vermelha novamente, aqui ó, vitória na terceira, ó, então aquela vitóriazinha amarela. Ah, e pode perguntar, por que não usa verde, não sei o que, cara, porque eu sou meio daltônico, por isso até mesmo, meu daltonismo é fraco, né, porém me atrapalha, então a cor, né, a intensidade da cor do vermelho e verde da IQ são muito próximas para mim, então isso me atrapalha. Então eu normalmente utilizo com velas vazias, né, e velas vermelhas. Aqui é a mesma coisa, ó, minoria foi vermelha, vitória de primeira. Ó, minoria verde, vitória de segunda. Ah, teve um 2 dias. Se teve um 2 dias, você joga para a próxima, né? Então foi vitória na segunda entrada aqui, tá? Então vamos lá, estamos já chegando no horário aqui. Pode ver que a gente chega rápido, por isso que tem que catalogar umas 5, 6 horas antes, tá? Então, ó, minoria verde, outra vitória na segunda. Ó, minoria foi verde novamente. Ó, não foi uma vitória na primeira, a primeira fez 2 dias e logo repetiu bonitinho. Ó, aqui tivemos ó, aqui nós tivemos algo que eu estava esperando que acontecesse aqui, ó, que foi 3 verdes e 3 vermelhos por causa de um 2 dias. Quando há empate, você não opera no próximo quadrado, tá? Você não opera. Eu estou vendo uma possibilidade aí de fazer com que aumente a assertividade, que dê para operar quando isso ocorre, porém eu estou ignorando isso no momento. Então, eu vou contar a próxima, aqui a gente não fez entrada, então minoria verde, vitória na primeira aqui, ó, logo de cara. Aqui ó, tivemos 4 verdes e 2 vermelhos, porém, infelizmente veio um outro hit aqui, né, um outro loss. Aqui, minoria vermelha, veio uma vitória verde. Verde, vitória branca. Vitória verde é ótima, né? Essa vitória verde. Aqui, minoria verde, outra vitória branca. Né? Vitória na segunda entrada. No primeiro galho. Outra verde aqui, outro loss. Tá? Tivemos outro loss aqui. Aí vamos lá. Temos 4, minoria verde, vitória na primeira. Minoria verde, vitória na primeira novamente. Minoria vermelha está ocorrendo. Vou até esperar para a gente fazer a entrada. Que agora temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 velas. Ou seja, essa está fechando a 7ª vela. Tá? Ela abriu agora. Porém, independente se ela fecha vermelho ou verde, a gente vai entrar para um put. Por quê? Porque simplesmente, né, já tem 4 verdes. Não tem como ele igualar aqui ou ficar a mais. Então, essa catalogação que ficou de 6 horas, ó, uma quantidade, nós tivemos 3 lojas, né, até o momento. Ou seja, claro que isso foi na madrugada, né, 8 horas, 9 horas aqui agora, recente. Né? Outra coisa que a gente faz com probabilística é analisar padrões. Olha só que interessante, ó. Um padrão de repetição que houve. Ó, uma branca, 2 azuis e depois dela um loss. Ó, teve aqui uma branca, 2 azuis e um loss. Tá vendo? Então isso acaba repetindo, tá? Então você tem que ter cuidado com base nessas repetições de padrões. Ó, tá fechando aqui, tá? Tá preparado. Então fechamento para 32, já que essa fecha 10h30, né? E eu vou entrar com o put, né? Pra gente poder tá aproveitando aí. Vou esperando, quando tiver faltando um segundo eu clico, né? Para evitar delay. Vamos lá. 2, 1, cliquei, pronto, e agora eu vou esperar.
Então, recapitulando aqui, então, por que eu peço para catalogar antes? Se quiser catalogar até mais ainda, vai. É muito importante você ter bastante coisa catalogada. Por quê? Utilize padrões, repetições de padrões. Se você vê, eu normalmente nessa estratégia eu analiso com base nas 4 e 3 últimas velas aqui de padrões. Né? Eu utilizo duas caso não tenha uma quarta, tá? Só tenha a terceira. Então, tipo, eu uso com 4 velas antes aí, depois 3. Se não tiver com 4, eu pego com 3 e com 2. Porque isso me ajuda a saber se tem uma maior chance de vir um lote. Que nem, por exemplo, aqui temos uva branca, azul e azul. Então teve branca, azul e azul. Então nessa entrada aqui, provavelmente eu não teria entrado. Por quê? Porque tem uma possibilidade grande de repetir isso e vir um loss, tá? Então eu entraria, possivelmente eu catalogaria em outra paridade. Como aqui você pode ver que você faz bastante, você faz rápido uma catalogação de 6 horas, você pode fazer em outro, tá? Você, vi que tem chance de dar um lote, ok, cataloga em outro, deixa 2, 3 pares, eu normalmente deixo 3 pares catalogados, eu vou acompanhando e vou entrando naquele que a repetição do padrão aqui anterior, ela, ou então padrões que nem que, azul, azul, ó, vem uma vitória, aí veio um azul, azul, um loss, aí veio um outro azul, azul, outro loss, então eu sei que quando vem 2 azuis aqui eu não entraria, que nem aqui eu já não entraria por causa disso, né? Eu poderia não entrar porque é a repetição de 2 aqui com loss, porém não teve um loss, azul, azul e outra entrada. Então, mesmo assim, eu estaria entrando, tá? Então, pode ver aqui, ó, tá finalizando a entrada, ó, 3 segundos. Foi uma vitória de primeira, e vitória linda, ó, tranquila, ó, ela não voltou em momento algum. Vai, finaliza, meu filho. Aí, vitória muito bonita e muito tranquila. Então, você repara em padrões, que nem aqui, por exemplo. Nós temos aqui padrão, ó, branco, branco e veio um loss. Olha só que interessante. Branco e branco veio um amarelo, depois branco e branco, um azul. Ou seja, a chance de vir loss aqui para mim estava baixa. Porém, eu poderia ter entrado normalmente, se eu estivesse olhando só ele. Como eu falei, aqui tiveram 2 repetições de branco, né, com 2 brancos seguidos, e uma vitória depois, né? Tiveram 2 repetições com 2 brancos seguidos. Em outra paridade, poderia de repente ter 3, 4 repetições com vitórias, sem um loss. Então, obviamente, eu entraria naquela outra paridade, onde teve mais repetições desse padrão com vitória, tá? Então, eu normalmente indico entrar assim. Eu olhei no SDJPY, ele tem 2 repetições com vitória. Não tem nenhuma com loss, show. Aí fui no EURUSD, cataloguei no EURUSD. Aí eu olhei lá no EURUSD, ele tem 5, ele tem 5 ou 4 repetições com vitória sem loss também. Onde tem mais chance de repetir, já que o mercado ele segue padrões, né? Ele segue normalmente repetições do passado, então tem mais chance de o quê? De eu pegar a vitória onde tem 2 repetições, onde tem 4 ou 5. Bom, com certeza onde tem 4 ou 5. Então eu entraria na outra paridade, tá? Então isso ajuda a você evitar o loss, né? Obviamente, né, você vai evitar o hit da melhor forma possível, que é o quê? Prestando atenção nesses padrões e apenas operando até buscar sua meta. Bateu a meta, sai, vai embora, vai para casa, vai descansar, vai jogar, vai fazer o que quiser, vai passear com a família, que é melhor você bater sua meta e sair, ser disciplinado a esse ponto do que ficar o dia inteiro. Por exemplo, aqui, né, acabei essa explicação, tem uma versão 2.0 dessa estratégia que é para M5, porque eu também penso fora da caixinha também, né, ela é totalmente fora da caixinha. Eu queria até um indicador no MetaTrader para poder me ajudar e tudo, um template próprio para ele. A assertividade é muito alta, né, eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, né, eu tô catalogando, acompanhando isso aqui no EURUSD, eu estou catalogando o mês todo, né, eu estou no dia 5 aqui, catalogando. Como vocês sabem, como se diz? No MetaTrader é muito difícil, é muito chato você ficar alterando cores. Então, independente se foi vitória no primeiro galho, no segundo galho, na primeira entrada, no primeiro galho ou no segundo galho, né, nas 3 primeiras entradas, eu boto amarelo, né,
só para indicar que foi vitória, independente de qual seja, e vermelho para os loss, né, para os hits aí. Então, para vocês terem uma noção, até agora, até o momento, né, se eu voltar aqui, ó, essa foi, ó, nem dá para eu diminuir mais, ó. Isso daqui no EuroALD eu cataloguei desde o dia 12, desde a semana passada. Ó, foi de semana passada até hoje, tá? De segunda-feira, de domingo, né, quando o mercado abre, até hoje, né, isso daqui foi tudo de entrada. Se eu olhar aqui na lista de objetos, ignora esse ciclo de linhas que eu criei aqui para poder me ajudar a me guiar na estratégia, eu tive, ó, 320 marcações, tirei essa primeira 319, tá? Então vou até botar aqui, ó, foram 319, né, entradas aí, isso contando 24 horas, né? Das 319, nós tivemos, ó, vou até acompanhar aqui, ó, isso no EuroALD que é o mais recente, ó, que eu estou catalogando é a paridade nova. Normalmente catalogo e opero no EuroSD e no AudiJPY, tá? Mas no EuroALD tiveram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 lojas. Então, se a gente botar aqui 32 vezes 100 dividido por 319, nós... Caraca, eu fiz certo isso. Não, calma aí. Ah, tá, fiz certo, tá certo. Então, se a gente for contar aí, ó, nós tivemos... Isso, 32 foi basicamente 10%, tá? De lojas. Ou seja, significa que aqueles 319 menos 32, isso vezes 100 dividido por 319, significa que foram 89,96% de assertividade da semana passada até agora no EuroALD. Né? E esse é o mais recente que eu fiz, ele tem um pouquinho mais de lógica que o normal. Né? Por exemplo, Euro-USD. Aqui foi da semana passada. Isso aqui tudo foi de domingo, né, também passado, não até hoje, porque eu parei de catalogar ontem de tarde, né, porque eu comecei a catalogar do início do mês. Né, pode ver que a quantidade de acerto aí é muito alta. Olha a sequência de vitórias aqui, ó, de vitórias aqui muito alta. Tanto que aqui, ó, foi no dia... Ó, dia 14 e só teve loja depois só no dia 15, mais de 24 horas depois. Na verdade eu passei um pouquinho, mais de 24 horas depois. Então foi um dia inteiro só de vitória. Né? Então vamos aqui, ó. Nele, putz, não, vou usar no AudiJPY que eu cataloguei ali antes, aí vai ser mais complicado de ver. Olha no AudiJPY, a forma de análise dele é bem diferente, tá, dessa estratégia com a de M2 é um pouquinho diferente. Ó, aqui está né, toda a semana passada, mais hoje, ontem, né, até ontem, que hoje ainda não cataloguei. Não, como aí, cataloguei hoje sim, acompanhei, faltou algumas entradas, teve até um loss hoje. Então, tivemos aí 319 entradas, né, obviamente também, porque eu cataloguei os dois juntos até agora, né, o EuroALD também. Dessas 319, ó, tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, que foi uma recente. Foram 30, ou seja, duas a menos. Se a gente tinha 19 menos 30... 208 vezes 100 dividido por 319, 90,59% de assertividade, tá? Essa é a nova OU, né? A nossa OUzinha bonitinha, com assertividade monstruosa, tá? Pode ver que às vezes aparece 2 hits, no EuroSD é muito raro, acho que só vi sequências de 2 hits seguidos 2 vezes, eu acho, só, né? Mas mesmo assim, se você for parar para bater meta, e uma coisa que eu tenho reparado, a maioria
dos LOIs ou são de madrugada pra gente, né, no mercado que está de madrugada, ou é momento com volume muito baixo, ou é aquele momento que a IKEA tá com payout bosta, né? Tipo, de 4 horas da tarde até 7 horas, 8 horas da noite, né? Que até aquele payout de 50%, 60%. Né? Então, normalmente a maioria dos LOIs são nesse período. No resto dos outros períodos é só vitória. Né? E a mesma coisa, dia 14 até ó, dia 5. Quase 24 horas, umas 23 horas aí, sem LOIs. Depois, ó, dia 3 horas, aqui mais 7, mais muitas horas aí, pode ver que a assertividade é muito alta. Então é basicamente isso. Então, ó, aqui está quase na hora de outra, como é a cada 15 minutos, é daqui a 5, né? Porém eu não vou entrar aqui, né? Porque senão os vídeos já estão longos. Então vocês podem ver que a assertividade é muito boa. Então, ó, temos, por enquanto, a minoria está sendo verde. Vou esperar essa vela fechar. Se essa vela fechar vermelha, significa que não tem como a minoria ser de outra cor, porque só vai poder fechar mais uma verde. Então, a próxima vela, vou jogar as próximas entradas, serão de cal. E assim a gente espera e faz aí. Então, valeu, galera. Faça um bom proveito dessa aula em M2. Tá? Uma estratégia novíssima aí, que estou testando ela já tem um bom tempo e tenho testado utilizando as contas de torneio. Já cheguei até no top 25 do torneio só utilizando ela. Claro que o meu gerenciamento com base na estratégia ficou um pouquinho mais arriscado, porém funcionou de forma perfeita, até porque a assertividade é muito alta. Né? Pode ver que em 25 entradas nós tivemos 3 hits, né? 3 LOIs aí. Então dá facilmente para fazer dinheiro, bater sua meta e sair feliz aí. Então valeu, galera. Estamos juntos. Qualquer coisa, estamos aí.